Olá, pessoal! Vamos iniciar agora a nossa aula de correção de questões, mas antes, deixa eu passar com você aqui pela composição do balanço patrimonial, já com o patrimônio líquido. A cada componente do balanço que eu concluía, eu te mostrava como ele ficava exposto no balanço patrimonial e ficou faltando patrimônio líquido. Vamos dar uma olhadinha aqui antes de iniciar a nossa correção de questões. Veja então aqui comigo. O balanço patrimonial, ele fica apresentado, demonstrado dessa forma. Temos aqui, ó, como nós já vimos, o ativo circulante e o não circulante, o passivo exigível e aqui a composição do patrimônio líquido, lembrando que reserva de capital e reserva de lucros tem ainda uma composição maior, né? Tranquilo? Agora sim, vamos passar para a resolução de questões. E a primeira questão diz o seguinte: em 31 de dezembro de X0, uma empresa apresentava em seu balanço patrimonial um edifício. O prédio estava desocupado, mas era mantido pela empresa para ser arrendado no futuro, em um arrendamento operacional. Assinale a opção que indica a classificação correta do edifício no balanço patrimonial. Vamos lá. Primeira coisa que muita gente pensa é o seguinte: bom, se é um edifício, é imobilizado, mas não. Perceba que a entidade não utiliza esse imóvel nas suas atividades, então ele não serve para manutenção das atividades da empresa, ele está desocupado. Ele era mantido pela entidade para quê? Para arrendar no futuro, para obter uma renda com esse imóvel no futuro. E qual é a classificação que nós damos para aqueles itens que são utilizados para obter uma renda, um rendimento no futuro? Uma propriedade para investimento. Eu poderia considerar aqui, ó, um ativo não circulante mantido para venda? Não pode ser considerado porque ele só pode ter essa classificação se ele estiver disponível para venda imediata nas condições atuais. Não é o caso, né? Ele vai ser arrendado no futuro, então consideramos aqui uma propriedade para investimento. Também não é realizável a longo prazo, ok? Gabarito da primeira questão, letra D. Questão 2. Em 30/12 de X1, a sociedade empresária X definiu que irá descontinuar sua atual fábrica. Na data, esse ativo tinha valor contábil de 100 mil. Então, em 30/12, ela definiu que vai descontinuar sua fábrica. Na data, esse ativo tinha valor contábil de 100 mil reais. O valor de venda foi estimado em 140 mil. Ainda foi previsto que a construção da nova fábrica iria demorar 4 meses, momento em que a fábrica antiga deixaria de ser usada. Então, ele pede para que você assinale a opção que indica a apresentação e mensuração da fábrica no balanço patrimonial da sociedade em 31 de dezembro de X1. Então, vamos entender a questão. Veja que aqui, ó, em 30 de dezembro, eles definem que vão descontinuar essa fábrica, mas eles só vão descontinuar a fábrica em 4 meses, que é o momento em que a nova fábrica vai estar pronta para ser utilizada. Ela vai ser construída e ela vai estar pronta para ser utilizada 4 meses depois. Então, em 31/12, essa fábrica ainda vai estar sendo usada pela entidade? Sim, em 31/12, eles ainda estarão utilizando a atual fábrica. Se eles estarão utilizando essa fábrica, a gente vai registrar essa fábrica onde? Em imobilizado, certo? Onde nós registramos os itens que são utilizados pela entidade, que servem para manutenção das atividades da companhia. Então, já sabemos que é um imobilizado. Vamos registrar esse imobilizado pelo valor de quanto? Pelo valor contábil de 100 mil reais ou pelo valor estimado de 140 mil, que é o valor de venda? Por 100 mil reais, que é o valor contábil desse bem. Registramos aqui um ativo imobilizado por 100 mil reais, ok? Se esse ativo imobilizado tivesse um valor de venda estimado inferior àquilo que nós temos registrados na contabilidade, nós precisaríamos
registrar aqui, ó, uma perda estimada, uma conta retificadora. Você vai aprender isso mais à frente, quando entrar em alguns pronunciamentos técnicos. Mas quando o valor de venda é superior ao valor contábil, nós não fazemos nada, mantemos aí pelo valor contábil e recuperamos essa diferença quando for feita a venda desse componente, certo? Então, registramos aqui como ativo imobilizado pelo valor de R$100 mil, gabarito letra B de bola. Próxima questão. Determinada empresa apresentou em 31 de dezembro um patrimônio composto pelos seguintes elementos, cujo registro e cuja avaliação contábeis estão de acordo com as regras estabelecidas na legislação. E aí ele traz uma série de elementos com seus valores e diz: considerando os elementos patrimoniais apresentados nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. As disponibilidades da empresa totalizaram R$30 mil em 31 de dezembro de 2020. Vamos lá. O que nós consideramos como disponibilidades? Classificamos aqui aqueles itens que representam o dinheiro que está disponível para ser utilizado na entidade. Então, nós vamos registrar aqui caixa, bancos, aplicação financeira de liquidez imediata e numerários em trânsito. Certo? Vamos aqui, ó, para a gente aproveitar a questão para treinar, classificar todos esses componentes aqui da questão 3. Vamos lá. Caixa registrado no ativo circulante como disponibilidades, duplicatas a receber, ativo circulante, empréstimos a pagar, passivo circulante, estoques, ativo circulante, imóveis de uso próprio, ativo não circulante, imobilizado, depreciação acumulada, uma retificadora do ativo não circulante, imobilizado, capital social, patrimônio líquido, fornecedores, passivo circulante, salários a pagar, passivo circulante, reserva de lucros, patrimônio líquido, depósitos em banco, ativo circulante, disponibilidades, é o equivalente a bancos conta movimento, ok? Impostos a recolher, passivo circulante, aplicações financeiras de liquidez imediata, ativo circulante, disponibilidades. Então, para achar o valor de disponibilidades, nós vamos somar o saldo de caixa, R$20 mil, depósitos em bancos, R$10 mil, e aplicações financeiras de liquidez imediata, R$30 mil, que totaliza R$60 mil. Portanto, questão incorreta. Questão 4. Uma entidade que presta serviços de consultoria apresentava os seguintes saldos em seu ativo em 31 de dezembro. E aí traz aqui, ó, uma lista de saldos e informa. Assinale a opção que indica o valor do ativo realizável a longo prazo em 31 de dezembro. Mais uma questão que a gente vai começar aqui fazendo a classificação. Vamos lá. Disponibilidades, ativo circulante. Empréstimo concedido a sócio da entidade para pagamento em 3 meses. E aí? Onde nós classificamos isso aqui? Classificamos em ativo não circulante realizável a longo prazo. Lembra que eu comentei com você que não importa o tempo que ele vai liquidar o empréstimo, adiantamento, lembra disso? Não interessa. Se fez um empréstimo para um sócio, isso aqui se enquadra em ativo não circulante realizável a longo prazo. Crédito fiscal, ativo não circulante realizável a longo prazo. E aqui eu já chamo sua atenção, já vou parar aqui um pouquinho e chamar sua atenção para o seguinte, essa aqui é uma questão da banca FGV, que foi cobrada agora num concurso de 2021, para o Cefaz do Espírito Santo, então a gente já pode entender que é dessa maneira que a banca enxerga a situação. Quando a gente fala de crédito fiscal, é legal que você saiba que a maioria dos casos de créditos fiscais são de curto prazo. Então, como ele não cita aqui se era uma conta, né, um crédito fiscal de longo prazo ou curto prazo, poderia gerar um entendimento diverso
do candidato, porque você poderia classificar isso aqui como curto prazo, porque inclusive a maioria dos casos de créditos fiscais são classificados no curto prazo, mas a banca considerou isso como longo prazo, sem citar essa informação na nomenclatura. E isso é importante que vocês entendam esses posicionamentos das bancas, porque se cair no teu concurso, você já sabe que é assim que eles consideram. Então, nós vamos classificar como ativo não circulante realizável a longo prazo, porque esse é o entendimento da banca, mesmo que não tenha trazido aqui na nomenclatura. Isso acontece em algumas situações, tá, pessoal? A falecida ESAF, que fazia as provas da Receita Federal, tinha diversos entendimentos próprios, e mesmo entrando com recurso, eles não mudavam, né? Portanto, realmente um entendimento da banca, e vocês precisam conhecer esses entendimentos das bancas. Então, já saiba aqui que a FGV considerou como crédito fiscal como realizável a longo prazo, e é isso aí. Vamos aqui continuar. Automóveis utilizados no negócio, considerado aqui, ó, um ativo não circulante imobilizado. Depreciação acumulada, uma retificadora do ativo não circulante imobilizado. Seguro antecipado dos automóveis com vigência de 2 anos, R$24 mil. Lembra que eu comentei com você em aula? Nessas situações, o que você vai fazer? Você vai classificar os R$24 mil para longo prazo? Não. Se tem vigência de 2 anos, o primeiro ano, os 12 primeiros meses, serão classificados no ativo circulante, como despesas antecipadas, e aqui, os 12 meses seguintes, no ativo não circulante, realizável a longo prazo. Lembra disso que vimos em aula? Totalizando 2 meses. O primeiro mês, com vencimento no decorrer do exercício seguinte, portanto, ativo circulante, e aquilo que extrapola o exercício seguinte, nós classificamos no realizável a longo prazo. Como é que nós vamos fazer aqui para dividir? Bom, 24 mil para 2 anos, 12 mil reais no ativo circulante, 12 mil reais no realizável a longo prazo. E aí, agora você já consegue identificar qual é o valor do realizável a longo prazo. Você tem aqui, ó, 20 mil reais do empréstimo, mais 15 mil reais do crédito fiscal, mais 12 mil reais do seguro classificado como realizável a longo prazo, totalizando 47 mil reais. Chegamos aqui no gabarito, letra C de casa. Beleza, pessoal? Entenderam aqui essa questão? Atentos, portanto, para o posicionamento da banca, ok? Vamos para a questão 5. Antes da gente ir para a questão 5, só para concluir aqui, ó, se você não está lembrado daquela questão do empréstimo para sócio, eu trouxe o item 2 do artigo 179, grifei aqui para você relembrar que classificamos no longo prazo direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como derivados de adiantamentos, empréstimos a sociedades coligadas e controladas, diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia. Então, independente do prazo, isso vai para realizável a longo prazo. E o exercício social, ele tem a duração de 1 ano, portanto, tudo aquilo que vence em 1 ano, classificamos no ativo circulante, o que extrapola, classificamos no ativo não circulante realizável a longo prazo. Agora sim, vamos aqui para a questão 5, que diz o seguinte: a companhia M é controlada pela companhia P. A companhia P avalia seu investimento na companhia M pelo método da equivalência patrimonial. Este é o seu único ativo. Em 31 de dezembro, a companhia P reconheceu uma receita de equivalência patrimonial no valor de R$100 mil. No momento da destinação do lucro, a empresa analisou a justificativa para realizar a retenção de integrar o valor. Assinale a opção que indica a reserva que vai ser constituída de acordo com a legislação societária. Lembra que eu comentei com você em aula que quando a gente fala de patrimônio líquido, reservas, ele puxa muito para a Lei 6404? Então, aqui, ó, vamos entender. Ele está falando de uma reserva que vai ser constituída a partir da receita de equivalência patrimonial. Então, a entidade reconhece essa receita
E no momento de fazer a destinação do lucro, ela faz uma retenção do valor integral. Classificamos isso como quê? Como reserva de lucros a realizar. E eu trouxe para você o artigo da lei para você enxergar o que eu estou te dizendo. Artigo 197, ele diz o seguinte: no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do estatuto, ultrapassar a parcela realizada de lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. E aí, para os efeitos desse artigo, considera-se realizada a parcela do lucro líquido do exercício que exceder a soma dos seguintes valores: resultado líquido positivo de equivalência patrimonial. É disso que ele está falando na questão? Sim, veja que ele tem um resultado líquido positivo, uma receita de equivalência patrimonial. E aí, a empresa analisa a justificativa e realiza a retenção desse valor. Em qual reserva? Reserva de lucros a realizar. É aqui que a gente faz retenção de valor positivo de equivalência patrimonial. Ok? Próxima questão, questão 6, diz o seguinte: determinada empresa apresentou em 31 de dezembro um patrimônio composto pelos seguintes elementos, cujo registro e cuja avaliação contábeis estão de acordo com as regras estabelecidas na legislação societária. Traz aqui a lista de elementos patrimoniais e diz: considerando os elementos patrimoniais apresentados nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Em 31 de dezembro, a situação patrimonial líquida da empresa alcançou um montante de R$230 mil. Situação patrimonial líquida é o mesmo que patrimônio líquido. Vamos então fazer a classificação desses componentes. Veja aqui, ó. Caixa, ativo circulante. Duplicatas a receber, ativo circulante. Empréstimos a pagar, passivo circulante. Estoques, ativo circulante. Imóveis de uso próprio, ativo não circulante, imobilizado. Depreciação acumulada, uma retificadora do ativo não circulante, imobilizado. Capital social, patrimônio líquido. Fornecedores, passivo circulante. Salários a pagar, passivo circulante. Reserva de lucros, patrimônio líquido. Depósitos em banco, ativo circulante. E impostos a recolher, passivo circulante. E aplicações financeiras de liquidez imediata, ativo circulante. O que nós temos aqui no patrimônio líquido? Temos o capital social no valor de R$220 mil. E temos também reserva de lucros no valor de R$10 mil, que totaliza um patrimônio líquido de R$230 mil. Questão correta. Vamos aqui para a questão 7, antes de encerrar então essa aula. E a questão 7 diz o seguinte: em 31 de 12 de 2017, uma entidade apresentava os seguintes ativos em seu balanço. De novo, uma lista de componentes e diz: com base nos dados acima, assinale a opção que indica o ativo circulante da entidade em 31 de dezembro. E traz aqui os valores. Vamos lá. Receita de venda recebida antecipadamente. Uma receita antecipada. Receita antecipada é passivo circulante. Despesa antecipada é ativo. Receita antecipada é passivo circulante. Clientes com vencimento em 90 dias. Ativo circulante. Nós só classificamos no ativo não circulante realizável a longo prazo os valores a receber de clientes que ultrapassem o exercício seguinte. Então, em 90 dias, em 3 meses, é ativo circulante. Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa é uma retificadora de clientes no ativo circulante. Estoques com previsão de venda de 60 dias. Ativo circulante também. Seria ativo não circulante se extrapolasse o exercício seguinte, que não é o caso. Perda estimada com estoques, uma retificadora de estoques no ativo circulante. Empréstimo a sócio para recebimento em 45 dias. E aí, importa em quanto tempo você vai receber o empréstimo de sócio? Não.
Empréstimo para sócio é ativo não circulante realizável a longo prazo. Caixa e equivalentes caixa, ativo circulante. Empréstimo bancário para pagamento em 120 dias, passivo circulante. E aí ele quer o valor do ativo circulante, ele vai ser composto por clientes, também a retificadora de clientes, então vamos aqui, ó, diminuir o valor de R$ 1.500, composto por estoques no valor de 20 mil, diminuímos a retificadora de estoques de R$ 2.000 e somamos caixa e equivalentes de R$ 23.000, que totaliza um ativo circulante de R$ 69.500, gabarito letra A, 69.500. Tranquilo, pessoal? Conseguiram compreender aí até a questão 7? Vamos encerrar, então, a nossa primeira aula de resolução de questões. Na próxima, iniciamos da questão 8. Então, até já.